Olá, queridos, quero compartilhar uma palavra de Deus com você, que eu tenho certeza que vai abençoar o teu coração. Olha o que diz o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 6, versículo 11. Vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Estamos envolvidos num conflito, numa guerra espiritual, e eu e você, como os cristãos, temos como oponente o diabo, o inimigo, Satanás, o adversário. Ele é o nosso arqui-inimigo, ele comanda potestades, principados, hostes espirituais que trabalham contra mim, contra você, que trabalham contra a igreja de Cristo. E ele diz que nós devemos vestir toda a armadura de Deus. Quando o apóstolo Paulo escreveu Efésios, ele estava preso sobre a vigilância de um soldado romano. Então ele teve bastante tempo para observar a armadura desse soldado. E ele escreve que a igreja deve vestir toda a armadura de Deus, que os cristãos deveriam vestir toda a armadura de Deus, não alguma armadura de Deus, mas toda. Ele vai falar do cinto, a parte da armadura ele vai falar do cinto. O cinto fala da verdade. Outra parte da armadura é a couraça, que para nós fala da retidão. Ele também fala do sapato, que vai falar das boas novas, ou seja, o soldado usava um sapato, usava uma sandália. E para nós, para mim e você como cristão, fala de por onde a gente for levar o evangelho de Deus, levar as boas novas. Ele também fala sobre o escudo fala da fé para mim e para você. Ele também fala do capacete, que é a salvação para mim e para você. Capacete para mim e para você fala da certeza da salvação, pois muitos em nosso meio não têm a certeza da salvação. Mas o que eu quero destacar aqui é a espada. No capítulo 6, versículo 17, ele diz assim: tomai também a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Meus queridos, muitos de nós estamos como um soldado sem espada, pois vivemos apenas na defesa. O diabo nos massacra, o diabo nos humilha, o diabo nos envergonha. Por quê? Porque não temos a palavra de Deus. A palavra de Deus é a única arma de defesa e de ataque. É a espada que muitas vezes vamos ter que desembainhar numa guerra, num determinado conflito e ferir o nosso oponente. É com a palavra de Deus que você rebate as filosofias, rebate as ideologias, faz uma apologia da fé. A palavra de Deus precisa também estar com você. Você é um soldado de Cristo. Você precisa conhecer profundamente a palavra de Deus. Olha o que o apóstolo Paulo diz em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneje bem a palavra da verdade. Sabe o que significa ali manejar bem? No original significa cortar corretamente. Isso quer dizer que eu e você como cristão precisamos conhecer profundamente as Escrituras. Precisamos ter intimidade com as Escrituras. Claro que depois ele vai dizer, sobretudo, que nós devemos também orar em todo o tempo, pois toda essa armadura será inútil sem oração. Então que eu e você possamos entender que estamos envolvidos num conflito e que se nós não tivermos a palavra de Deus, nós vamos ser cristãos derrotados, vamos ser cristãos que vamos apanhar, vamos ser humilhados, porque nós não entendemos a importância da palavra de Deus. Que você nesse dia possa se sentir inspirado a estudar mais a palavra de Deus, meditar mais na palavra de Deus, usar a palavra de Deus. Foi com a palavra de Deus que Jesus também venceu o inimigo lá em Mateus capítulo 4, quando ele estava na tentação no deserto. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família, e não esqueça, tomai também toda, não parte, mas toda a armadura de Deus. Você precisa ter todas essas peças para que você seja vencedor, seja vitorioso neste conflito e nessa guerra. Deus abençoe.